Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Estamos agora então revisando números racionais, conteúdo esse que está na avaliação de vocês dessa semana. Vai reforçando um pouco então os conhecimentos de vocês. Se necessário, assista a videoaula mais que uma vez, mas ficam por dentro do assunto que rola hoje no conteúdo de matemática do sétimo ano. Lembrando então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações das nossas videoaulas, quando é postado videoaula nova, né? Para vocês ir se organizando. Lembrando que a organização de vocês é o sucesso de vocês. Então vem comigo para a revisão dos números racionais. Preparei aqui para vocês então alguns números racionais, aliás decimais, e desses números decimais nós colocamos aqui então uma fração decimal e uma fração na forma simplificada. Tá? Então 0,125 eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então por isso aqui nós temos o número 1125 milésimos. E aqui nós temos 1/8. Esse 1/8 saiu da onde? Ela é uma fração equivalente do 125 milésimo, porém está na sua forma simplificada. Então nós pegamos o 125, dividimos por 125, encontramos o número 1. Pegamos o número 1000, dividimos pelo número 125, encontramos o número 8. Tá? Então foi dividido aí os dois pelo mesmo valor. 2,4. 2,4, uma casa depois da vírgula, então 24 décimos. Né? Simplificando, 24 dividido por 2, 12. 10 dividido por 2, 5. Tá? Então está aí a forma simplificada, ou seja, uma fração irredutível, esta aqui. 0,95. Duas casas depois da vírgula, o número 100 como denominador, trazendo para uma fração decimal. 95 centésimos. Para chegar a 19 vinteavos, nós dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, ao dividir 95 por 5, 19. 100 por 5, 20. Está aí 19 vinteavos, a nossa fração irredutível e equivalente a 95 centésimos e equivalente a 0,95. Vejam bem, para melhorar esse nosso entendimento, eu peguei essa primeira aqui e representei para vocês aqui. Você percebeu que transformamos o número decimal em fração decimal, denominador 100, 10, 1000. Depois, como foi possível simplificar a fração? Então, eu coloquei lá 1 dividido por 8, representando a fração 1/8, né? Encontramos 0,125. Isso mostra que, se nós pegarmos o número 125 e dividirmos ele por 1000, eu encontro 0,125 também. Tá bem? Então, só para nós aumentar o nosso entendimento. Na sequência, R$1 equivale a 100 centavos. Que fração do real são? 50 centavos. Então, se no real tem 100 centavos, 50 centavos é a metade. Né? Então, eu tenho uma parte e duas partes. Né? Então, por isso, 1/2. Se nós pegarmos aqui 3 centavos do 100, do real, eu tenho 3 partes de 100 partes. 25 centavos, olha só, 25 centavos é o real, está aí representado, né? O real que está representado com 4 partes iguais. Então, 25 centavos eu peguei uma parte, né? O 10 centavos, ele foi fracionado em 10 partes iguais, 10 vezes 10, 100. Então, eu peguei uma parte apenas, 1/10. A gente pode aqui também, né, colocar na forma decimal, 0,5. Aqui nós podemos estar pondo 0,03. Aqui podemos estar colocando então 0,25, né? Representando os centavos aí na forma decimal. 0,10, que é os 10 centavos, né? E aproveitando aqui também nos 50 centavos, dá para colocarmos, se quisermos, aqui uma fração equivalente. Não é o que pede, mas só para a gente ir revisando mesmo, né? Eu posso ter aqui 5 décimos, que é uma fração equivalente a 1/2.
eu posso ter 50 centésimo, que também representa aí a fração equivalente a 1/2. Tudo bem? 3 dias representam que fração da semana? Então, 3 dias representam que fração da semana? Então, pense o seguinte, uma semana tem 7 dias, então eu estou pegando 3 dias dos 7. Por isso que eu penso em 3 sétimos. Nessa outra situação, 20 minutos eu represento que fração da hora? Então, se tu lembrar que a hora equivale a 60 minutos, e eu pegar os 60 e dividir por 3, né, eu vou encontrar 20. Então, cada 20 é uma parte da fração das 60 horas, né? Uma parte das 3 partes. Por isso, 1/3 responde. Esta outra situação, problema que temos aqui, que fração do litro ocupa o líquido que está dentro de cada um dos frascos. Observa, né? Então, cada frasco desses é 10. Então, se eu tenho 7, 7 partes de 10 partes. Por isso, então, eu tenho 7 décimos. 5 partes de 10 partes. Por isso, então, temos aí 5 décimos. Aqui 4 décimos, né? Aí ele pede na sequência, como você escreve essas frações na forma de número decimal? Então, se você observar aqui o número 7, aqui embaixo é 10, então é 0,7. Um zero depois do número 1, né? Assim é para este, também para esse. 0,7, 0,5, 0,4. É escrever essas 3 frações decimais em números decimais. Observando, né? Chamamos de frasco A, né? A, litro B, litro C, para diferenciar. Muito bem? Dulce comprou 1 quilo de filé mignon por R$ 36,90 e pagou com 2 notas de R$ 20. Então, o que nós observamos aqui? Dulce, né? Ela fez a sua compra. Quando ela usou 2 notas de R$ 20, ela pagou a sua conta com o valor de R$ 40. E ela gastou apenas R$ 36,90. Cuidar bastante aqui, vírgula embaixo de vírgula, né? Uma continha de subtração. 0 menos 0, 0. Né? Esse não dá. 0 menos 9. Pega emprestado desse que também não tem, que pega daquele. Então, esse aqui fica 10, empresta esse fica 9 e esse fica 10. 10 menos 9, 1. Vírgula embaixo de vírgula, desce a vírgula. Esse ficou 9. 9 menos 6, 3. E esse ficou 3, né? 3 menos 3, 0. Então, eu tenho 3 moedinhas de R$ 1 e uma moedinha de 10 centavos. A alternativa correta, letra D. Muito bem. Na sequência, nós temos lá. Robson utilizou 3/4 de 1 litro de tinta para pintar a sala de sua casa, sabendo que o restante da casa equivale a 3 vezes a área pintada da sala. Quantos litros de tinta ele precisará para pintar os outros cômodos? Então eu tenho que pensar assim, se é 3 vezes o que ele já utilizou, vai ser 3 vezes 3/4. Por isso eu vou lá e trabalho com a multiplicação de fração, né? Nós temos então 3 vezes 3/4. E na multiplicação de fração eu tenho numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então temos lá 3 vezes 3, 9 e 1 vezes 4, 4. Passamos a encontrar 9/4. Vou para assinalar, não tenho 9/4 para assinalar, né? Nenhuma alternativa é 9/4. Então lembra que eu vou pegar essa fração aqui e vou transformar em uma fração mista, né? Porque com certeza a letra C e a letra D não é, porque não são fração mista. Mas a letra A e a letra B poderão ser. Então, transformando essa fração em fração mista, eu vou lá, o numerador é 9. Ele não é divisível por 4 para dar um número exato. Mas se eu subtrair aqui 9 menos 1 e trabalhar com o número 8, 8 dá para dividir por 4? Dá. Então, 8 dividido por 4 é 2. E ainda sobrou 1 aqui. Então, sobrou 1/4, porque era 9/4. Tá? Essa aqui é a minha fração
mista. E tirando a prova real, ó, 4 vezes 2, 8 mais 1, 9 quartos. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Bastante atentos aí como transformar uma fração mista em uma fração normal e de uma normal para uma mista. Tudo bem? Multiplicar o número 50 por 0,05. Então, 50 vezes 0,05 é 2,5. É o mesmo que dividi-lo. Então, por quem? Ó, tirando aí, nós temos aqui o número 50, nesse caso, né? Então, só pegar a canetinha aí. 50 dividido por 20. Olha, se observarmos, vai dar 2 vezes eu tenho 40, né? E aqui na subtração, passamos a encontrar 10. 10 não dá por 20, coloca-se uma vírgula, acrescenta um zero e deu 100. E aqui dá 5 vezes 20 e dá 100, 2,5. Então, se 50 vezes 0,05 dá 2,5, qual o número desses que eu vou dividir e também vai dar o mesmo resultado? Então, letra B aí a correta. Na sequência, nós temos lá 0,18 é o mesmo que 18 décimos? A resposta é não. Mas por que é não? Olha, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então aqui deveria ser o número 100. Deveria ser 18 centésimos e não 18 décimos. Por isso que aqui está errado, né? Na sequência aí, nós temos 6 vinteavos representa o número 0,3. Então a gente faz o cálculo lá. É o número 6 dividido pelo número 20. Então 20 não dá. 6 não dá para dividir por 20. Então vou ter que colocar aqui 0, acrescenta um 0. 60 por 20 dá? Sim. 3 vezes 20, 60. E aí zerou. E nós sabemos que 0,3 representa 6 vinteavos. Então está certa a letra B. Na letra C, nós temos 0,9. Pode ser representado por uma fração decimal? Pode, porque não é uma dízima periódica, né? Então nós sabemos que se eu tenho uma casa depois da vírgula, essa fração seria o quê? 9 dividido por o número 1 e uma casa depois da vírgula. 9 décimos. Se tu pegar e dividir 9 por 10, dá 0,9. Essa é uma fração decimal. Com o nosso denominador 10, ou 100, ou 1000, né? Alguma potência de 10 aí. Letra D. 7 meios é a mesma coisa que 3 1/2, 3 inteiro 1/2. Ó, tem uma fração mista aqui e tenho aqui uma fração normal. Então eu pego esse número aqui. Fração mista voltando na normal. Então eu pego 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 7 meios. Está certo? Está certo. Tá? Então podemos colocar um certo aqui também e um certo aqui também. Dona Dalila foi ao mercado e comprou meio quilo de pepino, 1,5 kg de cenoura, 1/4 quilo de alho. O que nós devemos lembrar? Quantos quilogramas de hortaliça ela levou? Temos que lembrar que meio quilo é 0,5 quilograma, metade. 1 quilo é 1000 gramas. 1,5 quilogramas, 1500 gramas, então deixando em quilogramas, 1,5. 1,4 quilogramas. Então, se 1 quilograma tem 1000 gramas, uma parte de 1000 são 250 gramas, ou seja, 0,25 quilogramas. Então, basta a gente colocar todos na mesma unidade, somar, né? Então, vejam só, eu tenho lá primeiro 0,5 quilograma mais 1,5 quilograma de cenoura e mais 0, sempre vírgula embaixo de vírgula, né? 0,25 quilogramas de alho. E ao somar tudo, passamos a encontrar então 5 mais 5, 10, mais 2, 12, sobe 1, 1 e 1, 2, e temos lá então 2,25 quilogramas. Esse é o número que responde então aqui, que é o quanto de hortaliça ela levou, né? Levou 2,25 quilogramas de hortaliça. A dona Dalila levou para casa. Muito bem. Vendo a outra situação,
Um dos corredores venceu a maratona. Descubra quem foi, sabendo que o número de sua camiseta está compreendido entre 13 quintos e 13 quartos. Será que o vencedor foi Paulo? Será que o vencedor foi o Rui? Foi o Ari? Foi o Silvio? Foi o Marcos? Foi o Léo? O que eu devo pensar? Eu recebi frações, eu vou ter que trazer em forma de número decimal, né? Para mim saber que número que é na forma decimal o 3 quintos e o 3 quartos, que eu sei que entre eles vai sair o número da camiseta, né? Não precisa sair exatamente o número 1, número 2, número 3, mas tem que ser entre, né? Então vamos lá. Primeiro passo é dividir o número 13, então, né? O número 13 por 5. Esse é o primeiro passo. Ao dividir o número 13 por 5, nós temos 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Na subtração, vai sobrar aqui o número 3. 3 não dá por 5, vai uma vírgula, né? E aí, nós temos aqui o zero. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, zero aí, né? 2,6. Pegando o outro número, é o 13. 13 dividido por 4. Muito bem. Então, 13 por 4, nós vamos ter aqui 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Concordo? Vamos lá. Vai estar sobrando aqui o número 1. Desce para cá, não dá. Nós vamos colocar a vírgula aqui. Ao colocar a vírgula, nós temos então o número 10 por 4 vai dar 2 vezes. 2 vezes 4 dá 8. Sobra 2. Acrescenta um 0 dá 20. E lá dá 5. 5 vezes 4, 20. Das camisetas que está aí, qual o número que vai estar? Vai ser maior que 2,6 e menor que 3,25. Vai ser a camiseta número 3. Portanto, aí, o seu Ari aí, né, foi o corredor que venceu a maratona, tá bem? Com a camiseta número 3. Descubra o nome de um objeto colocando os números indicados em ordem crescente. Então, veja, eu tenho que pegar do menor para o maior. Então, eu já sei que eu tenho um valor que é 0,5. Vou ter que analisar os 7 meios. Então, aqui é importante a gente estar organizando, né? 7 dividido por 2 vai dar, então, 3,5. 1 dividido por 5, então eu pego lá o número 1, divide-se por 5, vai dar aqui 0, vírgula, aqui vai um 0, né? Um 10, então 2 vezes 5, 10, então aqui eu tenho 0,2, então 1 quinto é 0,2. Letra E, 2,99, já está pronto. 1 inteiro, 1 terço, então eu pego 3 vezes 1 mais 1. Então, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, aqui eu tenho 4 terços. Olha só. 4 terços. Aí eu divido, então, 4 dividido por 3. Então, eu tenho uma vez. Vamos colocar mais aqui em cima. 4 dividido por 3. Vai dar uma vez 3. Encontramos o número 3. Na subtração sobra 1, né? Então aqui passamos a ter, não dá mais, vai uma vírgula aqui, e aqui vai o 0. 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1, vai acrescentar um 0 e lá vai o 13. E aí vai dar aqui uma dízima periódica. Então podemos colocar um tracinho aí, né? Uma dízima periódica, 1,333. Que representa, então, a letra N. Muito bem. E aqui a letra T já está pronta, que é o 3. Aí, organizando aqui, então, vamos escrever a palavra agora que o menor número é o C. Então, letra C. Depois, nós temos 2 vezes a letra A, mas esse aqui é o outro menor.
Então, passou a ser a letra A. Depois nós temos a letra N, que é 1,33. Depois nós temos a letra E, que é 299. Né? Aí temos a letra T, que é o 3. E por último, a outra letra A, que é 3,5, que é o maior. Isso é a ordem crescente. Então, a palavra formada, né, é a palavra caneta. Muito bem? Então, bastante atenção no exercício como esse, né? Ele é trabalhoso, porém é muito fácil, né? Um abraço a todos e a todas, bom final de semana e conto com vocês aí para concluir a avaliação, beleza?